Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Nós estamos conversando sobre o que a Bíblia diz sobre ter uma vida que agrada a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o problema do eu, né? Então, nós falamos semana passada que Deus nos promete, Cristo nos prometeu vir para que tenham vida e vida em abundância. Só que, infelizmente, muitas pessoas não vivem isso. Vivem vidas frustradas, miseráveis, por causa que isso não é uma realidade para elas. Por quê? A gente viu também que a gente é o bom perfume de Cristo, mas muitas pessoas não exalam esse perfume. Pelo contrário, são pessoas que exalam mau cheiro em vez de bom cheiro de Cristo. E qual o problema? Então a gente vê em Eclesiastes, capítulo 10, verso 1, que moscas mortas no unguento fazem exalar mau cheiro. Ou seja, aquilo que penetra ali no perfume, aquela mosca morre, e em vez de produzir bom cheiro, vai produzir mau cheiro. Isso também se aplica às nossas vidas. Coisas erradas em nós, atitudes erradas, pensamentos errados, formas de agir de uma forma errada, esses fazem exalar mau cheiro em vez de o bom perfume de Cristo. E nós vimos que o âmago do problema é o coração. Jesus disse que é de dentro, do coração do homem, que procede o quê? Os maus desígnios, os homicídios, adultério, a malícia, blasfêmia, tudo isso vem de dentro e contamina o homem. Também, lá em Jeremias 17, 9, diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O coração, a maior fraqueza do homem é confiar no seu próprio coração, é se render aos seus sentimentos. Por quê? Os sentimentos são volúveis. Uma hora você ama, outra hora você odeia. Provérbios 4, 23 fala assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então a nossa segurança não está no nosso coração, porque ele é enganoso. A nossa segurança não está nas pessoas, porque elas nos decepcionam, elas erram, elas se enganam. Não está no que nós achamos e nem em nós mesmos. Porque nós mudamos de opinião, porque nós mudamos de atitude, de repente, do nada. A nossa confiança tem que estar em algo mais seguro, tem que estar em Deus e na sua palavra. Então, Deus nos deixou um guia seguro, que é o manual do fabricante. Ele que nos fez, ele sabe como nós agimos, como nós pensamos, como que funciona aqui dentro, e ele avisa para nós que deve ser mudado, como nós devemos agir. Nós vimos que nesse guia seguro, nós podemos olhar para a palavra, lá por exemplo em 2 Timóteo 3, 16, 17, que diz que toda palavra ela é inspirada por Deus e proveitosa para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e aperfeiçoado em toda boa obra. Ou seja, a palavra nos corrige, nos ensina, nos aperfeiçoa para que nós sejamos pessoas melhores e estejamos agindo de uma forma melhor. O Salmo 119, 119, está errado essa figura, semana passada esqueci de corrigir agora. 119, 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu. Ela que vai iluminar, que vai direcionar nossas vidas. Nós paramos um tempinho ali no Salmo 19, e aí o salmista no verso 7 fala que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, ilumina os olhos e direciona a nossa vida. E aí fala que por ela nós somos admoestados, advertidos, corrigidos. E também fala assim, livra-me dos pecados que me são ocultos. E ele fala, e também da soberba, guarda a minha alma e ficarei livre de tão grande pecado. E aí ele fala o seguinte: então eu não tenho direito de me orgulhar, porque eu sou uma pessoa que erra como qualquer outro. Às vezes eu nem percebo meus próprios erros, e eu preciso que Deus me mostre isso pela palavra. E a gente até comentou de um curso muito bom chamado autoconfrontação, que é o quê? Você pega e vai confrontar
confrontar a sua vida, as suas atitudes, os seus sentimentos, os seus pensamentos à luz do que a Bíblia diz. E aí ele termina no verso 14 dizendo o seguinte: que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença. Então, por que a palavra é importante? Porque ela vai nos ajudar a falar de uma forma diferente, a pensar de uma forma diferente que agrade a Deus. Bom, aí a gente viu um convite especial. Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, ele está nos chamando, ele quer nos dar descanso, ele quer ajudar para que a gente vença as dificuldades. A vida, o dia a dia, traz para nós problemas um atrás do outro, desafios. Às vezes é problema na família, às vezes é problema no trabalho, às vezes é problema com o vizinho, às vezes é dilemas internos que nós temos. E nós sentimos aquele peso sobre nós, e ele está falando: vem para mim. Vem e eu vou fazer a diferença. Bom, então somos chamados para um relacionamento pessoal com Deus. E aí a gente terminou falando sobre esse relacionamento e ficou no desafio de a gente todo dia tirar um tempo para buscar a Deus e para aprender dentro da palavra, tendo um relacionamento com Deus, um relacionamento que faz a diferença nas nossas vidas. E a gente citou alguns versos sobre isso. Um deles foi quando Deus chega para Abraão, no capítulo 17 de Gênesis, versículo 1, e ele fala: anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e eu vou aperfeiçoar a sua vida. Então, eu pus um grupo depois, eu montei essas duas imagens para servir de dicas de como nós podemos fazer esse tempo onde vamos ter um relacionamento com Deus. Então, primeiro, ache um lugar tranquilo. Às vezes não é possível, não é, mas você pode estudar, pode ler. Tem lugares aqui, tem uma cadeira ali, pode ficar à vontade. Mas um lugar tranquilo ajuda a gente a pensar, refletir, ajuda naquilo que a gente vai fazer. Também pense o seguinte: pare naquele momento e ore, fale com Deus. O Salmo 119, versículo 18, ele fala assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então a oração pode começar assim: Deus, obrigado por esse dia, obrigado porque eu dormi uma noite, obrigado porque o Senhor me ajudou na minha semana, obrigado porque eu tenho vida, obrigado pela minha família, e agora eu quero que o Senhor me ajude a aprender mais. Desvende os meus olhos. Uma curiosidade sobre o Salmo 119, é o maior capítulo da Bíblia, tem 176 versos, e quase todos eles, com exceção, se eu não me engano, de 3, falam sobre a palavra de Deus. Ele é um poema feito em forma de acróstico, onde cada grupo de versos, de 8 versos, ele pega e se refere a uma letra do alfabeto hebraico. Então, cada grupo de 8 versos é uma partezinha desse acróstico que é feito para pegar e fazer esse poema com todas as letras do alfabeto hebraico. E ele fala o tempo todo o que é importante, o que é importante para nós, a tua palavra. Então tem vários versos, né? A gente falou 11, que fala assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O 9 fala assim: como o jovem pode conservar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. O 18, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Salmo 119, 97. Quanto amo a tua lei, a minha meditação todo dia. O verso 5 que a gente citou: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então você ora, aí você pega e lê o capítulo inteiro. A gente fez o desafio de Provérbios. Pega e leia o capítulo inteiro de Provérbios, capítulo 1. Ao ler, marque os lugares que te chamam a atenção. Às vezes é um verso, às vezes é 2, às vezes é 5. Marque aqueles. Depois você volta naqueles que você marcou, e aí você pega e vai ler com mais atenção para aqueles versos. Escreve o princípio que você aprendeu. Por exemplo, capítulo 1, verso 7. Fala o quê? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, chamou a tua atenção aquele verso, chamou a nossa atenção, a gente escreve, qual é o princípio? Se eu quero ser uma pessoa sábia,
Em primeiro lugar, eu tenho que temer a Deus. Esse é o princípio. E aí continua. Depois você escreve uma aplicação. Eu preciso aprender a temer a Deus e não aos homens. Porque realmente é Deus que sabe todas as coisas. Às vezes eu tenho medo do patrão, às vezes eu tenho medo da mulher, às vezes eu tenho medo do marido, às vezes eu tenho medo de qualquer um, mas não tenho a Deus. Então, se eu aprender a temer a Deus, eu vou desenvolver sabedoria, vou ser mais sábio no meu viver. E aí você pode terminar com uma oração colocando aquele princípio. Deus, eu preciso tanto que o Senhor me ajude a reconhecer que o Senhor está em todo lugar. Que o Senhor me ajude a temer aquilo que eu devo fazer, mostrar o que eu devo fazer, e eu temer a sua presença para saber que aquilo deve ser praticado, e aí eu vou ser uma pessoa sábia. Me ajuda a praticar isso. Ou, no capítulo 2 fala muito sobre o fugir da mulher que não presta. Fala, ó, Deus me ajuda a dizer a meus olhos, para que nem olhe para aquilo, para que não cobice, para que eu não deseje aquilo. Então termina com uma oração, mas nessa oração aí você coloca alguma coisa mais específica para o seu dia a dia e talvez na lição que você está aprendendo. Alguma pergunta aqui? Tem lugar aqui na frente, se precisar. Bom, aí eu quero só dar algumas dicas de como fazer a aplicação pessoal, porque é uma coisa pessoal, então como que a gente pode fazer na hora do devocional? Primeiro, tem algum exemplo que eu devo seguir? Então, por exemplo, você está estudando lá a vida de Abraão e Deus fala para ele, ser uma bênção. E aí você vê que Abraão pega e ele procura fazer as coisas de Deus e lá na frente você vê que ele é chamado amigo de Deus. Pô, Deus seguiu o exemplo de Abraão, Deus disse que ele era amigo dele, eu quero ser amigo de Deus. Então tem um exemplo a seguir. Há alguma ordem que eu devo obedecer? Então, por exemplo, ser uma bênção. Uma ordem, não é? Eu devo abençoar a vida das pessoas à minha volta, a minha família, as pessoas com quem eu trabalho. Tem algum erro que eu devo evitar, ou algum perigo que eu devo evitar? Então, tem um verso que fala assim, não pegue e vá atrás do vinho quando ele se mostra vermelho. Quer dizer, quando ele te atrai, que você vê que você vai beber muito, não vai atrás dele. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5,18. Então, eu tenho que cuidar, porque é um perigo. Eu não posso me deixar levar por isso. Tem algum pecado que eu devo abandonar? Por exemplo, em Efésios fala assim, irai-vos e não pequeis. E aí eu falo, eu tenho sido muito iracundo, eu tenho ofendido as pessoas à minha volta, eu tenho que parar, eu tenho que abandonar esse pecado. Há alguma promessa que eu deva esperar? Por exemplo, Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando a gente cuidava da minha sogra, ela doente, aquela coisa muito difícil de morre, não morre por um ano, você vivendo aquilo toda hora ali, cuidando, esse verso ecoava, principalmente no coração da minha esposa. Eis que estou convosco. Eu não estou sozinho nas minhas dificuldades. Ele está comigo. Estão vendo como a gente pode fazer as aplicações a partir das perguntas? E tem algum pensamento sobre Deus? Por exemplo, quando Deus diz assim, meus são os céus e a terra. Aí eu paro e penso, puxa vida, então todas as coisas são do Senhor, minha vida também é dele, eu vou procurar fazer a vontade dele. Bom, vamos para a lição de hoje então. Alguma pergunta nessa revisão, nesse passar de como fazer o devocional? Tem alguma pergunta? Tá. Então hoje nós vamos falar sobre algo simples, lidar com o erro. Em Lucas 9:23, Jesus diz assim, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga. Então, se alguém quer me seguir, quer vir até mim, negue a si mesmo. Mas isso não é natural. É natural da gente isso? A tendência nossa é querer aquilo que me agrada, que me satisfaça, tem que ser do meu jeito, não é assim? Então nós vamos comparar o que a palavra de Deus fala para nós sobre essa questão, a diferença do caminho do homem de Deus na questão do negar-se a si mesmo. A tendência do homem é uma, mas Deus coloca para nós de uma forma diferente. Então existem dois caminhos diferentes. O caminho do homem e o caminho de Deus. Provérbios 16:25 diz assim, há caminho que parece direito ao homem,
mas afinal são caminhos de morte. Então, há caminho que parece diferente para a gente. Mas afinal, qual o resultado desses caminhos? Eles são caminhos de morte. Agora, Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque como os céus são mais altos do que a terra, desse modo são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Então, Deus está falando o seguinte: os meus caminhos e os meus pensamentos são muito mais elevados que os seus. Então, nós temos que olhar o seguinte: às vezes nós temos ideias sobre algumas coisas, temos caminhos que queremos seguir, mas qual o resultado dele? Então, o caminho de Deus é melhor, é mais completo, é perfeito. E a gente vai trabalhar um pouco durante todo o estudo de hoje sobre essa questão: qual o caminho do homem e o caminho de Deus, pensando na questão do eu. O caminho do homem, de um modo geral, ele começa com a exaltação de si mesmo, não é? É interessante que quando a gente vê alguém o tempo todo se exaltando, porque eu sou inteligente, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, a gente acha isso bonito ou feio? Mas muitas vezes nós fazemos isso também, não fazemos? Então, o caminho do homem, no modo geral, é a exaltação de si mesmo. Você é o cara. Infelizmente, às vezes isso vem disfarçado até na religião. Porque tem gente cantando músicas por aí que exaltam a pessoa. Porque você vai estar lá em cima no palco e o outro lá embaixo. Porque você vai ganhar. Tem lugar aqui, ó, na frente. Tem 2 lugares. Você que vai ser o cara. Quem que vai ser exaltado é você. Mas o caminho do homem é esse: exaltar a si mesmo. Outra coisa que é comum no caminho do homem é a autocomiseração. Ou ele se exalta, ou ele se acha um coitadinho. Porque tudo é ruim, porque tudo está difícil, porque só acontece comigo. Ninguém sofre como eu sofro. Vocês não sabem o que eu passo lá em casa. E a gente começa a ter pena de si o tempo todo. Outra coisa comum do caminho do homem é amar a si mesmo. Então, eu tenho que amar a mim mesmo. Bom, vamos ver o que a Bíblia fala, então. E a vontade obstinada. As coisas têm que ser do meu. Bom, o caminho natural do homem, quando o assunto é o eu, é isso aqui. Eu vou exaltar a mim mesmo, vou ter pena de mim mesmo, vou amar a mim mesmo e vai ter que prevalecer a minha vontade. Tem que ser do meu jeito. Então, o problema, ele começa o seguinte: eu estou dando uma atenção demasiada para mim. O mundo gira em torno de mim. Eu começo sentindo que eu sou o rei. Eu exalto a mim mesmo. Esse é o caminho do homem. Agora vamos comparar com o caminho de Deus, como que é? Mateus, capítulo 23, 12. Está aqui na tela esses próximos versos. Então a gente pode ir lendo para ser mais rápido. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. O princípio do homem. Não, calma aí. Se eu não valorizar a mim mesmo, quem vai me valorizar? O princípio de Deus é o seguinte: olha, seja humilde e deixe Deus te exaltar. Seja humilde, você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida. Começa com uma diferença no meu coração. Porque muitas vezes a gente fala que eu sou o cara. A gente fala que eu sou melhor. Mas muitas vezes a gente não fala, mas a gente sente assim. A gente vive dessa forma. Então, o caminho de Deus não é o caminho da exaltação pessoal. É o caminho onde eu me humilho diante de Deus e deixo Deus, na hora certa, resolver os meus problemas, trazer a justiça à tona e, às vezes, exaltar também. Então, ele deixa claro: aquele que se humilhar será exaltado. Tem gente que fala assim: não pode abaixar, porque senão depois o pessoal monta em cima e aí você vai fazer o quê? Deixe Deus fazer. Aquele que se humilha
será exaltado. Esse é o princípio de Deus. Outro princípio, Provérbios 29, 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá. O orgulhoso, o soberbo, ele vai ser abatido. Ele vai ser derrubado. Mas quando a gente tem um espírito humilde, não só as palavras humildes, mas um coração humilde, então Deus vai honrar isso na gente. Segundo Samuel 22, 28. Tu salvas o povo humilde, mas com uma lança de vista abates os altivos. Aquele que tem o nariz empinado, aquele que é altivo, que olha para cima e se acha melhor que todos, Deus ainda vai julgar essa pessoa. O que Deus está querendo dizer para a gente é o seguinte: não exalte você a si mesmo. Se humilhe diante de Deus, tenha um coração humilde e Deus vai depois te colocar no lugar que deve pôr. Seja você ter o cargo que precisa, seja as pessoas entenderem como você é, seja os seus filhos te darem valor, seja o chefe ver que você tem um potencial que pode ser promovido. Tenha um coração humilde diante de Deus, tenha uma atitude humilde diante das pessoas e Deus vai trabalhar isso, vai exaltar. Quem exalta a si mesmo, diante de Deus ele vai sendo derrubado. Veja que o texto de Isaías 5, versos 20 e 21 fala assim: ai dos que mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes ao seu próprio... Deixa eu abrir aqui que eu esqueci de pôr no finalzinho agora. Isaías 5. Ai daqueles que são sábios aos seus próprios olhos. Então, gente, o que ele está falando para a gente? Deus, ele está vendo as coisas. E nós vivemos um mundo relativo. Será que é luz ou será que não é? Aí pega e muda o bem e mal, muda a escuridão em luz e escuridão para o quê? Confundir as pessoas. E Deus falou, ai daquele que está querendo mexer nessas coisas. E aí ele deixa bem claro, não seja sábio aos seus próprios. Eu sou inteligente. Eu lembro uma vez que tinha um cara numa discussão de amigos, roda de amigos, e ele entendia de tudo. Tudo que você falava, ele sabia. E aí começaram a falar de avião de guerra. E um falou, avião tal é melhor, o outro, não, porque você não sabe, porque o tal é melhor. E aí alguém falou assim, não, o melhor avião é o WD-40. Aí ele falou, não, é sim. E WD-40 não é avião, é desengripante. Aquele óleozinho que você espirra. E ele ficou na discussão empolgado, sentindo o cara na discussão e todo mundo rindo, porque ele estava brigando por algo que ele achava que ele era muito inteligente, sabia e não. Não seja sábio aos seus próprios. O texto de 1 Pedro, capítulo 5, versos 5 e 6, ele fala assim, cingi-vos todos de humildade. Vai exatamente contra o pensamento de eu tenho que exaltar a mim mesmo. Vista-se de humildade. A nossa, não a vestimenta física, mas a vestimenta da alma, vamos por assim, as pessoas têm que olhar para nós e enxergar humildade. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, olha só. Obrigado. Não consegui uma água aqui. Obrigado. Obrigado, Amy. Então, olha só como que ele fala para a gente. Nós devemos nos humilhar, porque Deus resiste ao soberbo. Aquele que exalta a si mesmo, Deus resiste a ele. Você quer a bênção de Deus ou que Deus resista? A gente quer que Deus nos ajude, nos abençoe, ou que Ele pegue e se coloque no outro lado, nos segurando? Então Deus está falando, aquele que é soberbo, ele vai resistir. Aquele que é humilde, ele no tempo certo vai exaltar, vai ajudar, vai dar para ele o que ele precisa, a graça que ele precisa.
Interessante que tem uma história antes de a gente mudar de assunto. Lá no livro de Daniel, e não está aqui. Vamos abrir o livro de Daniel. A história de um rei. Que conta exatamente isso aqui. Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Daniel capítulo 4. Nós vamos no finalzinho do capítulo. Nós vamos ler um pouquinho antes. O que eu quero depois é o 33 e 34, mas eu vou um pouquinho antes só por causa de um detalhe aqui. Daniel, ele estava preso na Babilônia, depois Deus o colocou como um dos homens de confiança do rei. E Nabucodonosor, rei da Babilônia, era o homem mais importante do mundo naquela época. Ele era o imperador, o chefe, o rei do império mais poderoso daquela época. E Deus avisou a ele que ele deveria se humilhar diante de Deus, mas ele continuava altivo, arrogante, soberbo, certo? E, pensando humanamente falando, ele era o cara do mundo na época. Ele que mandava em tudo, ele tinha toda a autoridade, todo o poder, fazia o que ele queria. E olha só o que acontece com ele. Verso 33. Na mesma hora, a coisa cumpriu-se sobre Nabucodonosor. E ele foi levado dentre os homens e comeu grama como bois. E o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até os seus cabelos crescerem como penas de águias e as suas unhas como garras de pássaros. Nabucodonosor, ele perde totalmente o seu juízo e por um tempo da vida ele vive solto no mato que nem um animal. De repente, volta à mente dele, a sanidade dele, verso 34. E ao final dos dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos para o céu, e o meu entendimento me tornou para mim. E eu bendisse ao Altíssimo, e louvei ao Rei, aquele que vive para sempre, cujo domínio é um domínio eterno, e o seu reino de geração a geração. Aí, depois de passar por isso, ele fala: agora eu louvo a Deus, porque ele que é o rei. E o reinado dele não tem fim, é sempre eterno, quer dizer, é para sempre. O meu reinado tem fim. A minha sanidade teve fim. Eu perdi a noção de tudo, mesmo sendo o homem mais poderoso da terra. E agora eu entendi que quem realmente é rei e quem realmente tem o direito sobre tudo é Deus. E agora eu louvo a ele. Antes ele queria ser louvado, ele fez uma estátua para ele e obrigava as pessoas a se ajoelharem e adorarem a estátua que é correspondente à imagem dele. E agora ele precisou se humilhar ao ponto de virar quase um bicho no mato, perder toda a sua sanidade para admitir: o verdadeiro Deus é Ele. Não sou eu que sou o rei, é Ele. Não sou eu que mando, é Ele. Versículo 35. E todos os habitantes da terra são considerados como nada. E ele fez conforme a sua vontade no exército do céu e entre os habitantes da terra. E ninguém pode paralisar a mão ou dizer-lhes: o que fazes tu? Ele fala assim: ninguém pode chegar e questionar a Deus e perguntar: o que você está fazendo? Ele pode fazer o que ele quiser nos céus e na terra. A gente, na oração do Pai Nosso, fala o quê? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas não na minha vida, né? Na minha vida tem que ser a minha vontade. E aqui ele está falando: olha, Deus, ele tem poder, autoridade, a vontade dele vai ser feita, seja na terra, no céu, e ninguém pode chegar para ele e falar assim: o que é que você está fazendo? Versículo 36. No mesmo momento, a minha razão retornou para mim, e para a glória do meu reino, minha honra e o meu brilho retornaram para mim. E os meus conselheiros e meus senhores buscaram-me, e eu fui estabelecido no meu reino, e a mim foi acrescentada uma excelente majestade. Veja que há um reconhecimento, quando volta o juiz, ele fala: é Deus que manda, é Deus que tem o controle, é a vontade dele, ele que é o rei de verdade, eu entendo agora o meu lugar diante dele.
Aí, o que acontece? Quando ele se humilha diante de Deus, vêm os conselheiros dele e voltam e colocam ele como rei novamente. Ele é exaltado. Assim que ele se humilhou e admitiu que ele precisava de Deus, que era tudo e ele era nada, Deus o exalta e coloca no reinado de novo. Versículo 37. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e honro ao Rei do céu, cujas todas as obras são verdade e os seus caminhos juízo. E aqueles que caminham em orgulho, ele é capaz de humilhar. Então, ele fala, eu louvo e exalto o Rei dos céus, porque as suas obras são verdadeiras. E aí, ele pode o quê? Humilhar os que andam na soberba. Então, algumas coisas para a gente refletir. Será que eu estou pronto para ir para um cabo de guerra com Deus e dizer, eu que tenho que ser exaltado aqui? Será que eu estou pronto a ir discutir com Deus e dizer assim, tem que ser do meu jeito? Porque Nabucodonosor comprou essa briga e aí chegou o ponto que ele falou assim, ele pode humilhar aquele que anda na soberba. Aquele que é orgulhoso, aquele que é arrogante, aquele que pega e está exaltando a si, ele pode humilhar essa pessoa. Aí, nós vimos sobre o perigo de exaltar a si mesmo. O caminho do homem é exaltar a si mesmo. O caminho de Deus, a gente tem que se humilhar diante da poderosa mão de Deus e no tempo certo ele vai exaltar. Porque Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. O segundo ponto, que é o caminho do homem normal, do homem que lida com eu, é amar a si mesmo. Olhando para Mateus, capítulo 22, versículos 36 a 40, diz assim, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Fizeram essa pergunta para Jesus. E a resposta dele foi o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro grande mandamento. O segundo, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei. Vamos pensar aqui o seguinte. Veja que o mandamento de Deus não diz ame a si mesmo. Diz ame o próximo como a si mesmo. Amar a si mesmo é natural do homem. Quando fala sobre o marido cuidar bem da esposa, e fala sobre como ele deve agir em casa, tudo, ele fala, ninguém pega e maltrata a sua própria carne. Antes alimenta, cuida dela. O ser humano naturalmente se preocupa consigo, ele se preocupa com o seu bem-estar, ele procura fazer as suas vontades, não precisa ser um mandamento para isso. Agora, amar o próximo como eu amo a mim, aí é bem diferente, não é? Então quando fala, eu tenho que me amar, Deus fala o seguinte, olha, em primeiro lugar você tem que pensar o seguinte, você tem que amar a... Nós já lemos Lucas 9, 23, que fala, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome sua cruz e siga-me. Vamos ler o 24 agora. Lucas capítulo 9, verso 24. Porque aquele que quiser salvar a vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este salvará. Veja que às vezes a gente quer salvar a nossa vida no sentido de ter o que nós queremos, agir como nós queremos. Só que ele fala, aquele que se preocupa muito consigo mesmo, ele perde. E tem uma história aí, é verídica, de Eliot. Ele saiu dos Estados Unidos e foi para o Equador, ia entrar com a tribo, e no meio do contato ele acabou sendo morto. Ele e os amigos que estavam com ele. Antes de sair dos Estados Unidos, alguém disse assim para ele, você não é louco de pegar e ir lá pro meio do nada? Você não tem medo de morrer? Aí ele falou assim, não é louco quem... deixa eu achar a palavra certa. Não é louco aquele que entrega o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. A gente não pode reter a nossa vida. Nossa vida, a gente vai perder uma hora. É certo que a gente vai morrer, não é assim? Então é melhor eu entregar a minha vida a Ele para fazer a vontade dEle, porque isso ninguém vai tirar de mim. E a coisa que a gente tem que pensar aqui, que ele está falando é o seguinte, às vezes a gente luta pela nossa vontade, pelo nosso querer,
pelo nosso bem, para salvar a nossa vida no sentido geral que a gente pode usar, emocional, financeiro ou social, o que seja. Mas a gente tem que aprender a entregar para aquele que realmente pode resolver. Se alguém quer vir após mim, tem que negar a si. É claro que nós não estamos falando de você, a questão de você amar a si mesmo. Você não precisa ter uma regra para amar a si mesmo, porque isso é natural. Agora Deus fala, você tem que me amar. Se você me amar, o resto eu faço. Me ame de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E aí deixa que o resto eu faço. Ame o teu próximo, como a você mesmo. Que ao contrário, vai na contramão do ser humano. Então, ame o próximo. João 15, verso 17 fala isso. Essas coisas vos mando, que vos ameis uns aos outros. Interessante que Jesus está falando isso dentro de um contexto. E para você entender esse contexto, é curioso você olhar os 4 evangelhos. Os 3 primeiros evangelhos, eles têm muitas similaridades. Eles contam a história de Jesus, os feitos, os ensinos de Jesus, de uma forma que um completa o outro. O livro de João, o evangelho de João é bem diferente. Ele foi escrito muito depois, e aí João coloca coisas que os outros não colocaram. E os últimos capítulos, quase metade do livro, ele vai falar sobre os últimos dias de Jesus na Terra. E alguns dos capítulos, ele vai falar sobre o tempo de Jesus com os discípulos ali, naquela última hora. E aí ele ora com os discípulos. E aí ele ensina os discípulos de uma forma muito viva. E aqui no capítulo 15 ele fala assim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Isso está no verso 5. Então ele está falando, olha, como que vocês vão viver nesse mundo? Permanece em mim, como um galho que pertence à videira, e a videira dá vida, dá todo o nutriente que aquele galho tem para que ele produza um fruto, assim vai ser vocês. Se vocês permanecem em mim, então o que vai acontecer? Vai produzir o fruto necessário na vida de vocês. Às vezes nós não estamos produzindo fruto bom, porque as nossas raízes estão fincadas no lugar errado. Porque a gente não está absorvendo os nutrientes de Cristo, está das coisas por aí. E aí ele fala, e eu quero deixar claro para vocês têm que amar uns aos outros. No meio daquilo ele fala assim, o natural do homem é diferente, mas eu tenho um caminho melhor para vocês. Ame um ao outro, ame o seu próximo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, 24, fala assim, ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o que é do outro. Isso é difícil, não é? É difícil quando você ama alguém, marido e mulher. É fácil querer só agradar o outro? Não. Principalmente se a gente está com raiva. Aí a gente não quer agradar, a gente quer jogar na janela. Né? Aí a gente não quer levar um suquinho, a não ser que seja batizado com laxante. Mas Deus está falando o seguinte, nosso caminho é diferente. O Senhor quer nos conduzir por um outro caminho. Um bom exemplo disso é a história do bom samaritano. Todo mundo conhece, né? E é interessante, nós não vamos ler a história, mas vamos citá-la, né? No capítulo 10 de Lucas, começando no 25, o pessoal foi testar Jesus. E eles perguntaram qual que é o grande mandamento. Similar àquele texto de Mateus 22 que a gente já leu. E Jesus falou, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Só que eles ainda queriam pegar Jesus e perguntaram, mas quem é o teu próximo? Ele falou, então eu vou contar uma história para vocês vão entender. Um homem foi assaltado no caminho, e aí passa, ele está todo machucado, perdeu tudo, está caído ali no meio do caminho, passa um sacerdote. Ele olha, mão da bola e vai embora. Depois passa um levita. O levita era quem servia no templo. Então ele usa duas figuras religiosas, um sacerdote, que era o topo, e um levita que servia dentro do templo. Ele passa de lado. Aí passa o samaritano. E o judeu, no modo geral, ele não gostava do samaritano, porque o samaritano era mestiço, não era judeu puro. E ele procurava nem passar na terra do samaritano, nem conversar com o samaritano. E Jesus propositalmente fala assim, aí passa o samaritano, vocês odeiam eles. O samaritano para,
cuida das feridas, leva até uma hospedaria, deixa lá 2 denários, que era o salário de 2 dias de trabalho, e cuida daquele homem. Aí ele pergunta, quem foi o próximo dele? Aí todo mundo com a cara no chão, o samaritano. Então vocês devem fazer a mesma coisa. Ele termina o verso 37 falando assim. O que ele está querendo dizer para nós é o seguinte: às vezes nós estamos vivendo muito em torno da nossa vontade, do nosso umbigo, do nosso querer, do amar a si mesmo, tem que ser tudo para mim, e nós esquecemos de olhar em volta. E nós esquecemos de amar o próximo. E nós esquecemos de praticar o amor bíblico com o nosso cônjuge, ou com os nossos filhos, ou no trabalho, ou com amigos, porque é fácil amar a si mesmo. Mas amar o próximo, como a gente se ama a si mesmo, não é. Bom, tem o problema da exaltação de si mesmo, tem o problema do egoísmo humano, amar a si mesmo, e tem o problema da autocomiseração, certo? Que é o quê? Ó vida, ó céus, ó azar. Quem tem da minha idade aí conhece esse desenho, né? Interessante é que esse bicho foi feito para dar risada e só vivia reclamando. Em Juízes, capítulo 6, vamos ler lá uma história. Juízes, capítulo 6, verso 15. Tudo a gente reclama, tudo eu me acho coitado, tudo eu acho que todo mundo está contra mim. E é interessante que tem uma história de Gideão, que foi um líder do povo de Israel, mas quando Deus o chama, olha o que ele diz, olha o que ele pensava dele, olha o que ele fala sobre ele. Juízes, capítulo 6, verso 15. E ele lhe disse: ó meu Senhor, com que salvarei Israel? Eis que a minha família é pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. Deus, como que eu vou fazer alguma coisa? Minha família é pobre, eu sou o menor da casa do meu pai. Deus, como que será que vai ser? Como que o Senhor vai fazer alguma coisa comigo? E Deus fala, você vai, e eu que vou dar vitória. Mas a primeira atitude dele é o quê? Olhar para si e começar a ter pena. Eu sou pobre, minha família é pobre, eu sou o menor. Já aconteceu isso com a gente também? Ah, mas eu não consigo. Ah, mas é difícil. Ah, mas eu não aguento o sofrimento. Ah, vocês não sabem o que eu passo. E aí, qual que é o caminho que Deus chama a gente para ter? O de ficar tendo pena de si, ou de a gente reagir a isso e olhar de uma forma diferente? Vamos no Salmo capítulo 13? A gente vai ser todo ele, mas a gente vai ler primeiro os versos 1 e 2. Vamos ler por partes. Ó Senhor, por quanto tempo me esquecerás? Para sempre? Por quanto tempo me esconderás tua face de mim? Por quanto tempo devo tomar conselho da minha alma, tendo tristeza no meu coração diariamente? Por quanto tempo será exaltado meu inimigo sobre mim? Aí começa, Deus, olha como eu estou sofrendo. Olha o que está acontecendo comigo. Até quando? Por quanto tempo eu vou continuar sofrendo? Por quanto tempo eu vou continuar nessa miséria? Por quanto tempo eu vou continuar desse jeito? Já aconteceu isso com a gente? Versículos 3 e 4 agora. Considera e ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Para que o meu inimigo não diga, eu prevaleci contra ele, e não se regozijem aqueles que me perturbam quando eu vacilar. Então Davi está aqui derramando seu coração, chorando seus problemas, suas pitadas lá, reclamando de como estava a vida dele. Bom, antes de a gente ler a solução, que é os versos 5 e 6, uma curiosidade sobre o livro de Salmos é que nele a gente vê a grandeza de Deus. Deus poderia chegar e dizer, Davi, para de reclamar, cala a boca aí, porque você sabe quem eu sou. Mas Deus, na sua grandeza, Ele deixa o homem derramar o seu coração diante dele e ouve as suas queixas.
para depois dar a ele a resposta para os seus dilemas. Então, no livro de Salmos, a gente vê muito textos como este, onde o salmista está lá chorando. E às vezes a gente está num ponto que a gente sempre está falando: Deus, acho que o Senhor se esqueceu de mim. Deus, olha o que eu estou sofrendo. Deus, olha o que está acontecendo comigo. Por que os outros estão melhor que eu? Por que o outro tem mais dinheiro? Por que eu estou sem dinheiro? Por que eu estou sem saúde? Por que eu estou gripado? Por que está chovendo? Por que está sol? E a gente reclama aí. E tem pena, gente. E tem gente que até gosta que os outros saibam disso para sentir pena dele. Não é assim? Aí, qual a solução? Versos 5 e 6. Mas eu confiei na tua misericórdia. Meu coração se regozijará na tua salvação. Eu cantarei ao Senhor, porque Ele me tratou generosamente. A versão que eu tenho aqui diz assim: no tocante a mim. Aí ele fala: bom, agora deixa eu voltar para o equilíbrio de novo. Aí ele fala: eu confio na tua graça. Eu confio que o Senhor vai me ajudar, mesmo que eu não mereça. Que graça é o quê? Favor que a gente não merece. Ele para de olhar para si mesmo e começa a olhar para Deus. Então, o primeiro ponto para vencer a autocomiseração, ter pena de si mesmo: pare de olhar para si, pare de olhar para os seus problemas, pare de olhar para o seu redor e olhe para Deus. Ele falou: eu confio na tua graça. Porque se for pelo que eu mereço castigo. Eu mereço a punição. Eu mereço muito pior do que o que eu estou passando. Tem uma pessoa que eu conheci, né, porque ela faleceu já, e ela está com um grave problema de saúde. E, assim, era muita dor, muitos procedimentos médicos, muito sofrimento físico. Aí eu encontrei com ela e perguntei: como que você está? E ela respondeu assim: melhor do que eu mereço. Sabe, muitas vezes a gente acha que a gente merece as coisas. Mas se a gente for olhar bem, a gente merece o castigo eterno. A gente merece a punição. Porque a gente é pecador. Então, ele fala assim: Deus, eu confio na tua graça. E não em mim. E não nos meus méritos. Mas é que o Senhor é um Deus gracioso que me ajuda. Mesmo quando eu estou sendo um chato reclamando, que eu estou reclamando de tudo aqui. Outro princípio para a gente ver nesse texto é o seguinte: pare de reclamar, confie, agradeça e alegre-se. Porque olha o verso 5: confie na tua graça, alegra-se o meu coração, regozije-se o meu coração na tua salvação. Ou seja, Deus, as circunstâncias me fazem chorar, mas eu confio na tua graça e eu me alegro na tua salvação. O Senhor é um Deus que se preocupa comigo, que me salvou, que deu a vida eterna, que mandou seu Filho, que morreu por mim. Nós podemos achar várias formas de falar, mas a gente tem que parar de reclamar e confiar nele, agradecer a ele pelo que ele dá e se alegrar naquilo que ele tem dado a nós. Deus, eu estou triste e chorando pela minha situação hoje. Deus, o meu coração dói porque eu perdi uma pessoa que eu amo. Mas eu quero encontrar no Senhor alegria para continuar vivendo. Eu olho para a tua salvação, olho para aquilo que o Senhor fez por mim e eu quero continuar tendo forças para vencer. Deus, eu confio na tua graça, porque eu não mereço, mas eu sei que o Senhor é gracioso e me ajuda. E por último, o último princípio: pare de olhar para o que você não tem e olhe para aquilo que Deus já tem te dado. Olha o verso 6. Cantarei ao Senhor, porquanto me tens feito muito bem, ou tens sido generoso comigo. Pare de olhar para o que você não tem e olhe para aquilo que Deus já tem te dado. Porque quando a gente olha para o que não tem, a gente vive reclamando. Tudo está difícil, tudo está ruim. Mas eu tenho que ser mais grato a Deus e olhar para aquilo que Ele já tem me dado, tem feito por mim. Continuando, então, em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, diz assim: a minha graça te basta. Por 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí, Paulo, se você continuar nesse texto, Paulo fala assim: então quando eu sou fraco é que eu sou forte. Porque sobre mim repousa o poder de Cristo. Então mais me gloriarei nas
das fraquezas, das injúrias por amor de ti, para que sobre mim repouse o poder. Então, pare de olhar para aquilo que você não tem, ou para aquele momento difícil, para a sua fraqueza, e pense assim: é nesse momento que Deus se mostra forte. É nesse momento que eu sou fraco, que realmente Ele pode fazer uma obra na minha vida. E pare de ter pena de si. Resumindo esse pedaço, para de olhar para o seu próprio umbigo. Pare de olhar para si. Olhe para o Senhor. Sabe quais são as derivações que a gente tem de ter uma imagem errada a respeito de si? Porque a imagem errada pode ser o quê? Eu me exaltar, tem que ser feita a minha vontade, eu tenho pena de mim mesmo, eu tenho que amar a mim mesmo. Quando eu vou nesse rumo e tenho essa imagem errada a respeito de mim, o resultado vai ser o seguinte: eu vou ser uma pessoa orgulhosa, porque eu me sinto melhor que os outros. Eu me amo, eu me exalto, então eu posso ser uma pessoa orgulhosa. Ou eu tenho pena de mim, eu posso ser uma pessoa invejosa, eu posso ter ciúmes dos outros, posso ser uma pessoa cobiçosa, ou o resultado pode ser ganância. Tá? Pensando ainda no eu, tem que ser a minha vontade. Né? Então tem que ser o que eu quero, na hora que eu quero e do jeito que eu quero. A gente olha para a foto e dá risada. Agora, quando a gente está assim, as pessoas olham para a gente e têm medo. Então, quando a minha vontade tem que prevalecer, vai dar errado depois lá na frente. Lá no livro de Jeremias, capítulo 42, nós vamos ler ali, Jeremias 42. Para que o Senhor, teu Deus, nos mostre o caminho em que devemos andar, as coisas que devemos fazer. Então, desculpa, o verso 3 ali, só para o pessoal que ainda não se achou, pode continuar, desculpa. Então Jeremias, o profeta, lhe disse: eu vos tenho ouvido. Eis que eu orarei ao Senhor vosso Deus, conforme vossas palavras, e isto acontecerá. Que qualquer coisa que o Senhor vos responder, eu irei vos declarar, e nada incumprirei de vós. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor uma verdadeira e fiel testemunha entre nós, se nós não fizermos conforme todas as coisas pelas quais o Senhor teu Deus te enviar a nós. Quer seja bom ou mal, nós obedeceremos a voz do Senhor nosso Deus, a quem enviamos para que nos guie. Quando nós obedecemos a voz do Senhor nosso Deus. Bom, quando a gente olha esse texto, a gente pensa, está tudo aqui que devemos fazer, não é? Primeira coisa que eles pedem: Deus, a gente quer saber o que a gente deve fazer, não é assim? E qual o caminho deve seguir. Bonita a oração? A gente deveria orar assim? Joia. E aí, eles falam o seguinte: Deus é testemunha que o que Ele mandar nós vamos. Hoje a gente tinha que ter uma vontade dessa, uma disposição dessa, né? E aí eles vão além, seja algo bom ou ruim, seja algo que eu goste ou que eu não goste, seja algo fácil ou difícil, nós vamos pagar o preço. Por quê? Porque a gente sabe o resultado. Qual que é o resultado? As coisas vão ir bem se a gente obedecer à voz do Senhor. Perfeito aqui, tá? Jeremias ora. E Deus fala, olha, fala para o povo não fugir para o Egito. Permaneçam em Jerusalém, mesmo que a cidade foi destruída, que eu vou proteger vocês. Mas se vocês forem para o Egito, a espada que vocês temem, a guerra que vocês temem, vai alcançar vocês lá. Aí Jeremias vai contar para o povo, capítulo 43, a resposta de Deus. Eles pediram, não pediram? Então nós vamos começar lendo versículos 1 e 2. 43, 1 e 2. E aconteceu o quê? Quando Jeremias terminou de falar a todo o povo sobre todas as palavras do Senhor seu Deus, pelas quais o Senhor seu Deus o havia enviado, exatamente foram
exatamente todas essas palavras. Então falaram Azarias, o filho de Osarias, e Joanã, o filho de Caiá, de todos os homens orgulhosos, dizendo a Jeremias: Tu falas falsamente. O Senhor nosso Deus não te enviou para dizer: não adentreis o Egito para lá peregrinardes. Deus avisa, não vai para lá, qual a resposta do povo? Mentira! Deus não ia falar uma coisa dessa. E aí o que eles fazem? Qual decisão que eles tomam? Versículo 7. Assim, eles adentraram a terra do Egito, porque eles não obedeceram à voz do Senhor, e chegaram eles a Táfnis. Bom, então eles pegam e vão e fazem o que eles queriam. Interessante que, se você ler os versos que a gente pulou, fala que eles foram e levaram Jeremias de arrasto ainda junto. Jeremias foi obrigado a ir. Mas o que é interessante você olhar nesse texto é o quanto esse texto parece com a gente. A gente ora bonito. Deus, eu quero a tua vontade. Deus, eu quero saber o caminho. Deus, eu quero fazer o que é certo. A gente promete muitas coisas. Deus é testemunha como eu vou fazer. Olha, seja o que eu gosto ou não, eu vou fazer porque eu quero fazer a vontade de Deus. A gente sabe que é melhor e diz, isso é bom se a gente obedecer. Mas quando a gente olha que a vontade de Deus não vai de encontro, que não está de acordo com aquilo que nós queremos, a nossa tendência é jogar a vontade de Deus de lado e fazer a nossa vontade. A gente age muito e muito igual a eles. A gente critica um pouco, olhando a história, ridículo parece, não é? Mas nós fazemos a mesma. Por quê? Tem que ser o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. E aí, nós temos o exemplo de Jesus, lá em Marcos 14, versos 35 e 36. Existe o dilema entre a vontade de Deus e a minha vontade. O povo acabou fazendo a sua vontade. Vamos ler Marcos 14, 35 e 36. Ele, indo um pouco adiante, prostou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E ele disse: Abba, Pai, todas as coisas que são possíveis, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Resumindo, seja feita a tua vontade e não... Essa sim deve ser a nossa atitude. Veja que para Jesus tinha um preço muito alto. Ele sabia tudo o que ele iria passar. Ele sabia que seria preso, traído por amigos, injustiçado, açoitado de uma forma tremendamente cruel, pregado, colocado coroas de espinhos, iam bater nele, que ele daria a vida por nós, e principalmente, além de tudo isso, que ele seria separado de Deus por culpa dos nossos pecados. Que ele levaria a maldição do pecado que é para nós e ia cair sobre ele. O preço era muito alto, e ele diz, seja feita a tua vontade e não. Então, nós temos que olhar o seguinte, o caminho do homem é a minha vontade, mas o caminho de Deus é a vontade de Deus. Em Romanos 12, verso 2, a gente vai ler. E não sede conformados com esse mundo, sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Veja que ele define a vontade de Deus como o quê? Boa, agradável e perfeita. Agora, às vezes, a gente não acha agradável porque a gente quer do jeito da gente. O que nós temos que entender que esse verso traz para nós é o seguinte: eu tenho que reconhecer e crer que a vontade de Deus é o melhor para a minha vida. A vontade dele é boa, o resultado é bom. Às vezes não é o que eu gostaria nesse momento, mas o resultado final é bom. E se eu me submeter a ela, vai ser agradável. O problema é que ela não é agradável quando eu não me submeto a ela. E vai ter a obra completa, vai ser perfeita, se eu me submeter.
Então, por que muitas vezes tem que ser do meu jeito e eu não me submeto à vontade de Deus? Porque eu não creio que Ele tem o melhor para a minha vida. Porque eu não confio que Ele sabe a melhor maneira para eu agir. Porque eu não quero dar na mão dEle o meu destino. Porque eu quero que as coisas sejam do meu jeito. Então a gente tem que aprender a confiar, reconhecer e crer que a vontade dEle é a melhor coisa para as nossas vidas. Então, pensando na questão do eu, nós precisamos ter uma visão correta e equilibrada sobre o eu. Porque ou é exagerado para se exaltar a si, ou para ter pena de si mesmo. Tem que ser a minha vontade. Então, qual é a visão correta que eu posso ter sobre o eu? A primeira coisa que eu tenho que lembrar da visão bíblica sobre a minha pessoa, sobre si mesmo, é que eu sou um pecador. Não adianta, eu estou preso ao pecado, eu sou uma pessoa que ofendeu a Deus, então eu sou um pecador. Eu tenho que reconhecer isso. E aí, em Romanos capítulo 5, vamos lá, deixa claro isso pra gente. E aí às vezes você pensa, mas aonde vai chegar isso? Nós vamos ver como é interessante que essa visão correta, mas equilibrada, vai nos ajudar muito em como lidar com o nosso eu. Então, capítulo 5, versículo 6. Porque estando nós ainda sem força, Cristo, a seu tempo, morreu pelos ímpios. Veja que quando nós éramos ímpios, quando nós éramos sem força ou fracos, Ele morreu por nós. Nós não tínhamos condições de ser salvos. Nós não tínhamos com o que pagar. Não tínhamos forças para sair das garras do pecado. Ele morreu por nós. O verso 8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, nós éramos fracos, ímpios, a gente era incapacitado, pecador, e o verso 10 diz que a gente era inimigo de Deus. Pode ler o 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Veja que nós, quando éramos inimigos de Deus, somos reconciliados com Ele. Ou seja, nós éramos fracos, incapazes, ímpios, ofendíamos a Deus, pecadores, inimigos, mas pela graça Ele nos salvou. Se foi pela graça e não pelos nossos méritos, então nós chegamos à conclusão que a visão bíblica sobre nós mesmos é o seguinte: se é graça, então não há lugar para eu me orgulhar, para eu achar que eu sou melhor que os outros. Por isso que diz que é pela graça que sois salvos, por meio da fé, lá em Efésios 2, 8 e 9. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém ache que ele é melhor que o outro. Ou seja, eu sou um pecador miserável, estava nas garras do pecado. Deus me libertou pelo seu amor. Cristo morreu por mim porque me amou. Não tem lugar para eu achar que eu sou melhor que o outro. Que eu sou melhor do que aquele outro que está indo para o inferno, eu sou melhor do que o outro pecador ali. Porque se alguma coisa aconteceu de bom na minha vida, é por causa da graça de Deus que me salvou. Também para entendermos essa questão do equilíbrio, da visão equilibrada e correta sobre que a gente tem que ter sobre si, eu tenho que entender que eu sou uma nova criatura. Eu vivo com pena de mim, porque eu queria isso, eu queria aquilo, eu me sinto mal, eu me sinto inferior. Então vamos ver o que a Bíblia fala. Nós vimos sobre o lado do orgulho. O lado do orgulho é o quê? É graça. Não tem lugar para me exaltar, não tem lugar para me orgulhar. Agora o lado daquele que tem pena de si. Olha o que a Bíblia fala sobre aquele que crê. Gálatas 2, 20. Ele fala o seguinte: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que eu tenho agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou. Veja que Ele me amou e se entregou por mim. Ele me ama, Ele cuida de mim. Eu sou aceito em Cristo, eu sou amado em Cristo. Eu não preciso viver chorando nos cantos. Por causa da graça dele, por causa de Cristo. Se você vai para o livro de Efésios, só no capítulos 1 e 2 aparece 14 vezes a expressão em Cristo.
Veja que eu era perdido e eu fui perdoado por causa de Cristo. Colossenses 2, versos 13 e 14, fala assim: a vós outros, que estáveis mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos ou pecados, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, o qual constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Ou seja, fomos perdoados por Cristo Jesus. Uma vez, uma pessoa estava fazendo estudo bíblico e foi uma pessoa que teve um grande problema financeiro na vida, e problema social, abandonado pelo marido, crianças, e ela roubou uma galinha para dar comida para os filhos. E a cidade inteira chamava ela de ladrona. O dia que ela viu que Cristo perdoou e na cruz pagou todos os seus pecados, os olhos dela brilhavam e falavam assim: agora eu sei que está pago. Eu não preciso mais carregar esse peso sobre mim. Quando você olha para trás, todos nós vamos encontrar alguma coisa que nós sabemos que nós devíamos ter feito diferente. Algumas socialmente mais graves do que outras. Mas todos nós podemos refletir sobre a vida e olhar para trás e pensar: isso daqui eu não devia ter feito. Eu deveria ter agido assim diferente. Eu sou um pecador. E aí você olha para a cruz e fala assim: ele perdoou os meus pecados. Então, eu sou amado em Cristo, eu sou aceito em Cristo, eu sou perdoado em Cristo Jesus, eu sou filho de Deus em Cristo Jesus. 1 João, capítulo 3, verso 1, fala assim: vede com grande amor vos tem concedido o Pai ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Já parou para pensar nisso? O Deus, o eterno, soberano do universo, é o seu, por causa do que Cristo fez. E aí no verso 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele. Em Cristo somos filhos de Deus, do Deus Altíssimo. Deus é o nosso Pai. Você não é qualquer um. Talvez você pode chorar: porque eu não tive um pai, porque eu não tive uma mãe, porque eu fui abandonado, mas Deus te ama. Eu sou embaixador em nome de Cristo. Ou seja, Ele me colocou numa posição que eu tenho um alto cargo diante da sociedade, porque eu estou aqui para falar em nome de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. Ora, então, somos embaixadores de Cristo, como se Deus suplicasse por nós. Nós oramos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então somos embaixadores em nome de Cristo, temos uma alta função, o Senhor confiou a nós uma grande tarefa. Em 2 Coríntios capítulo 5, 17, diz assim que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aquilo que aconteceu no passado está perdoado em Cristo. Hoje você é uma nova criatura, a sua vida foi transformada pelo poder de Deus. Então, aquilo que é passado, passou. Hoje em Cristo, perdoados, transformados pela graça dele, somos abençoados em Cristo Jesus, como diz Efésios 1, 3. Que diz assim: somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, se eu tenho tudo isso em Cristo, se eu sou tudo isso em Cristo, eu sou filho, eu tenho a vida eterna, eu sou amado por Deus, eu sou aceito por Ele, os meus pecados são perdoados, sou uma nova criatura, eu sou abençoado. Se eu tenho tudo isso em Cristo, se eu sou tudo isso em Cristo, não há lugar para autocomiseração. Por que eu vivo tendo pena de mim? Sou filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do soberano do universo. Ele me ama, Ele cuida de mim, Ele me perdoou. Para que viver tendo pena de mim mesmo? Veja que não tem lugar para orgulho, porque tudo veio dele. Mas também não tem lugar para ter pena de mim, porque nele eu sou tudo.
Tudo por ele, tudo por causa dele. Então, tem um texto que fala lá em Efésios, capítulo 3, 20, por ele, para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, para a nossa reflexão, para a gente pensar um pouquinho sobre a nossa vida e sobre isso tudo que a gente estudou. A primeira pergunta é o seguinte: o que domina a minha conversa? Quando estamos conversando, o que domina? O que prevalece? E o que domina os meus pensamentos? Então vamos lá, pensando nas conversas, tá? Quando eu estou no meio do pessoal, eu só falo sobre mim, sobre as minhas conquistas, sobre a minha posição, sobre a minha formação, sobre como eu consigo as coisas, sobre os bens que eu tenho. Isso mostra o quê? Exaltação de si mesmo. Quando eu estou numa roda, eu domino a conversa e todo o tempo vai ser em torno de mim mesmo. Quem que é o centro da atenção? Quem que domina? Eu. Sobre pensamentos. Eu penso que os outros não me valorizam? As pessoas não me dão valor. Ou eu tenho pena de mim mesmo? Eu vivo me achando um coitado? Sempre tem que prevalecer o que eu quero? Será que eu tenho disposição de abrir mão da minha vontade para o bem da minha família, dos meus amigos, das pessoas à minha volta, da esposa, do marido? Sempre a pergunta então que fica para nós é o seguinte: quem está no trono da nossa vida? Quem manda no trono da nossa vida? Aqui tem um exemplo. Se sou eu que mando, Cristo fica de fora e a vida está um caos em volta. Por quê? É a minha vontade, não? A dele é boa, perfeita e agradável, mas a minha, às vezes eu estou querendo jogar alguém pela janela, às vezes eu estou querendo me vingar de alguém, às vezes eu estou querendo falar mal de alguém. Agora, se é ele que está no trono, então a minha vida começa a entrar nos eixos e entrar em ordem. E eu estou aqui embaixo, submisso a ele, à vontade dele. A gente poderia pegar vários versos ou várias situações envolvendo esses textos, essa ilustração aqui, mas se a gente for sincero e parar para pensar um pouco naquelas perguntas e passar por aqueles textos, a gente vai ver que a nossa tendência é que a gente está aqui. Eu estou no trono. É por isso que a minha vida está uma bagunça. É por isso que a minha vontade prevalece e ela não é boa. É por isso que o meu mundo está um caos, meus pensamentos, meus sentimentos, minhas emoções. É por isso que eu só tenho pensamentos ruins, ou no sentido de me vingar dos outros, ou de pensar mal dos outros, ou de ser contra os outros, ou de me achar melhor que os outros, ou de ter pena de mim mesmo. Porque tudo tem que girar em torno de... É por isso que aparece lá em Apocalipse, capítulo 3, 20, Jesus falando para a igreja de Laodiceia. E das 7 cartas que ele escreve às igrejas, a Laodiceia era onde o caos estava reinando. Em todas as cartas tinha algum elogio, tinha algo de bom que eles faziam, tinha algo que eles deveriam melhorar. E aí ele fala: eu repreendo aquele que eu amo, muda, olha o que você tem que melhorar. Mas quando chega em Laodiceia, ele tem muitas coisas para falar daquela igreja, mas não tem nada de bom para falar dela. O que ele diz sobre ela é que ela era uma igreja que se achava autossuficiente. Porque dizia: eu tenho riqueza, eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém, eu estou rico, abastado. E aí o Senhor fala: você não sabe, você é um miserável, pobre, cego e nu. É o retrato do ser humano. Ele acha que ele não precisa de nada de ninguém. E ali está falando uma igreja de pessoas que têm um conhecimento sobre Deus, que colocaram Cristo para fora
e se achavam autossuficientes e não precisavam de nada e nem de ninguém. E Cristo está falando, mas a sua situação é miserável, você não está enxergando. Aí ele vai para o próximo verso e ele diz assim: aconselho-te e de mim compres. Ele fala assim: eu quero te dar um conselho, volta para mim. Eu tenho aquilo que você precisa. Você se acha autossuficiente, mas você precisa de mim. E aí lá ele fala das coisas que são relacionadas àquela época e àquela cidade, para dizer o seguinte: o que vocês precisam é de mim, mas vocês não puseram para fora. E aí ele termina essa advertência e ele fala assim: eis que estou à porta aí. Eu vou bater mais devagar, porque a semana passada apagou aqui, né? Quando eu bati muito forte. Por que ele está batendo na porta? Porque ele foi jogado para fora. Ele só bate na porta porque ele está fora. E é por isso que a vida daquela igreja era o caos. Por isso que havia tantos problemas. Por isso que não tinham o que elogiar. Mas eles não enxergavam a situação que eles estavam vendo. E muitas vezes nós, porque tem que prevalecer o que eu quero, o que eu acho, a minha vontade, eu exalto a mim mesmo, eu me sinto a melhor pessoa, eu não enxergo meus próprios erros. Eu estou cegado pelo meu orgulho, cegado pela minha vontade, pela minha obstinação, ou por pena de mim mesmo, e não vejo a necessidade que eu tenho do Senhor. Mas ele, na sua bondade, ele está lá o quê? Talvez hoje ele está batendo na porta da tua vida. Talvez hoje ele está falando: olha, você está lidando com o eu de uma forma errada. O seu eu, ele não vai ser um bom Senhor. Pelo contrário, ele vai bagunçar toda a sua vida. Eu tenho a solução para os seus problemas. Eu tenho o remédio para os seus olhos. Eu tenho a solução para os seus problemas. Isso está em você vir para mim. Negue-se a si mesmo, dia a dia tome sua cruz e... Como que está a nossa vida hoje? É o eu que está no trono e reinando sobre tudo e destruindo tudo? Ou o Senhor está no trono e Ele pondo em ordem a nossa vida e eu me submetendo à vontade dEle e àquilo que Ele diz na sua palavra? Essa é a forma da gente pegar. E a gente pega e olha para isso e pensa: Deus, tem misericórdia de mim. Porque muitas vezes nossa vida está um caos. Porque nós estamos lidando com o eu de uma forma errada. Vivemos tendo pena de si, abatidos, deprimidos, miseráveis, ou vivemos arrogantes, destruindo quem está na nossa volta, destruindo nossos relacionamentos por causa da nossa soberba. E a nossa vida sendo um problema sério. E o grande problema não é o outro, sou eu. Porque é muito fácil a gente olhar para o outro e achar que o problema é o... A gente tem que olhar para a gente, à luz do que a Bíblia diz, e entender que o eu tem que estar no lugar certo. Ele tem que estar submisso a Cristo, submisso à vontade de Deus, e não aquilo que eu quero, não aquilo que eu acho que tem que ser. Eu quero andar como Ele andou, pisar nas pegadas que Ele deixou. Eu quero olhar como Ele olhou, olhar sem maldade, com os olhos do amor. Eu quero viver como Ele aqui, com os olhos nos céus e